É, essa call nossa é para falar sobre uma introdução à ciência de dados, né? Colocar todo mundo na mesma página de alguns conceitos de ciência de dados, né, que permeiam esse universo, como machine learning, quais são esses tipos de machine learning, o que que é ciência de dados, quais são as skills envolvidas, né, nessa prática da ciência de dados, alguns frameworks de abordagens sobre ciência de dados. Enfim, é para colocar os pingos nos is mesmo, assim, dessa grande sopa de palavras, né, que é a ciência de dados. Eu sou a Daniela e eu trabalho na ThoughtWorks tem um ano e alguns meses. Sou cientista de dados. E se ficar alguma dúvida aqui dessa apresentação, ou algum questionamento, sei lá, amanhã, depois vocês repensam alguma coisa que eu falei e tiverem algum ponto, pode me chamar no LinkedIn, que eu estou à disposição de vocês. Perfeito. Sou Francisco, também trabalho na ThoughtWorks. Eu adentrei recentemente a TW, há alguns meses, mas trabalho como cientista de dados há uns 4 anos já. Sou tecnologista há mais de 10 e vou estar acompanhando vocês hoje nessa trajetória em relação a conceitos aí que permeiam a área de ciência de dados. Vocês podem ir depositando suas perguntas. No final a gente vai ter uma sessão de perguntas, tá? Caso vocês queiram tirar algumas dúvidas, mas se quiserem, durante o processo, também colocar no chat, para posteriormente a gente ler, também facilitaria, tá? Mas como a Daniela comentou, o objetivo dessa apresentação é justamente colocar tudo numa mesma página, né? A gente sabe que no Hackathon temos times multidisciplinares e muitas das equipes pretendem construir soluções que envolvem ciência de dados em algum dos âmbitos. Então é interessante a gente não só passar por, por esses termos, né, esses conceitos que permeiam a área de ciência de dados, como também dar algumas ferramentas de compartilhamento e refinamento de ideias para a equipe como um todo, tá? Então a gente vai passar por alguns desses pontos. Esse aqui é o nossa agenda de hoje, tá? Tende a ser bastante tranquilo, apesar de ter uma carga cognitiva um pouco elevada, mas aí a gente tende a trazer bastante contexto visual e também simplificar muitas das coisas para a gente também não entrar no detalhe de algumas coisas que realmente as pessoas mais focadas em tecnologia adentrariam, tá? Ciência de dados, um paralelo de estatística machine learning, alguns tipos de machine learning, tipos de análise de dados, que é uma evolução aí dos tipos de machine learning, alguns frameworks, como eu disse, ferramentas que podem ajudar as equipes durante a etapa do hackathon, e alguns links úteis que não só vão revisitar tudo que a gente apresentou, mas também vão trazer coisas novas que vocês podem estar consultando durante a construção da solução em si, tá? Primeiramente, o que é ciência de dados, né? Esse termo aí que está em voga há algum tempo. Trouxe aqui uma definição da Harvard Business Review, né? Mas ela está compartilhada em boa parte da internet, onde ele diz que é uma abordagem, né? Uma disciplina, uma área de pesquisa, inclusive, multidisciplinar, que tem como objetivo central encontrar, extrair e revelar padrões em dados, né? Mesclando não só métodos analíticos desenvolvidos na academia, mas também a experiência de domínio e a tecnologia por si só, né? Então, é algo que já vem acontecendo na academia há algum tempo, mas ao adentrar no mercado comercial, né, no mercado de trabalho de fato, ele tem essa nova roupagem e essa transformação com o poder computacional ganhando escalabilidade. Então, ele tende a tomar novas proporções, digamos assim. Então, trazendo um pouco de história, né?
como havia comentado, é algo que já era feito no passado, então tem tido evoluções, né, quanto a isso. Então, a gente tem matemáticos e estatísticos já explorando esse termo no passado, em 1962, John Tukey já escrevia métodos para análises descritivas de dados e computacionais. Peter Nall, que é um cientista da computação, já começa a mesclar mais de fato o, maneiras de computar grande quantidade de operações matemáticas. Começa já a utilizar o termo data science, né, ciência de dados, assim. O John Tukey, né, evoluindo a própria área de pesquisa dele, que era a análise exploratória de dados, começa a criar mais artigos em volta disso, trazendo mais maturidade para a área em si, tirando um pouco dessa carga acadêmica que tinha a análise de dados e a aplicação de matemática por si. Gregory Shapiro ele começa a criar workshops para exploração e descoberta de conhecimento utilizando dados. Então, é um outro estatístico que atua muito fortemente na disseminação do conhecimento de ciência de dados, começa a utilizar o termo também. O Jacob Zahavi, que era um israelense, ele começa dentro das empresas, determinar alguns requisitos de processamento de dados, visando não só o futuro do processamento de dados, como também o uso desses dados para auxílio da tomada de decisões. Então, ele tem que ser uma parte muito importante em relação a como as empresas enxergam os dados hoje em dia. Em 2001, é surgido dentro do Comitê Internacional para a Ciência um journal, não, um conjunto de artigos, que é uma revista, chamada Data Science Journal, que começa a disseminar melhor ainda, né, análises estatísticas e de aprendizagem de máquina para a área acadêmica em si. Então, esse termo começa a se tornar mais em voga não só nos departamentos de matemática e estatística, como também na área computacional e acadêmica em geral. Isso foi em 2006 que surgiu o Hadoop 0.1.0, que começa a abrir portas em relação ao potencial que os algoritmos, os modelos de ciência de dados estão atingindo hoje em dia, dado que ele surgiu com uma premissa de poder armazenar não só grande quantidade de dados, mas também tornar a leitura e o uso daqueles dados, né, a viabilidade daqueles dados muito mais facilmente, utilizando uma outra estrutura de armazenagem de arquivos não relacionados. Em 2008, surge o termo cientista de dados, de fato, sendo exercitado. Aí existe uma discussão em relação se era no LinkedIn ou no Facebook, mas ambos tratavam sobre o mesmo assunto, são pesquisadores focados em determinar um algoritmo perfeito para a recomendação de pessoas. Eles não tinham um termo muito exato para dar para esse tipo de profissão que iria atuar nesse problema, então eles chegaram no consenso de utilizar esse termo em ciência de dados. Então ele começou a ser utilizado de fato em 2008. Mas foi a partir de 2011 que esse termo se expandiu e começou a adentrar toda não só a área de pesquisa acadêmica, né, como alguns próprios se intitulam, como um mercado de trabalho em si, como começam a surgir vagas e posições que discorrem, possuem esse título e discorrem sobre as habilidades e competências que cabem a essa área hoje em dia. Tá? E aí, o que vem pela frente é a história. Né? Em 2012, se deu o boom a respeito dessa profissão, surgiu esse artigo da Harvard Business Review, alegando que a profissão mais sexy do século XXI seria essa de cientista de dados. Então, não só as empresas, de modo a criar uma atração por talentos, começou a utilizar esse título nas suas vagas, como também as pessoas começaram a buscar mais esse tipo de posição e de atividades perante a sua carreira.
Então, a partir de 2002 já começou a ter um aumento muito grande desse termo. E isso foi impulsionado muito fortemente com esse artigo da The Economist, que foi publicado em 2017, alegando que os dados seriam o novo petróleo. Eu gosto de brincar que isso é tão verdade que os dados são o novo petróleo e eles tendem a ser tão sujos quanto, que é uma das etapas de processamento de dados que mais leva tempo e dá mais dor de cabeça para os cientistas de dados. Então, a partir daí, muitas empresas pivotaram para não só armazenar a maior quantidade de dados possíveis, dado que isso refletia também o valor agregado que elas poderiam atingir dentro dos seus devidos segmentos, como também aumentava a percepção de valor dentro delas, né? Fazendo esse paralelo aqui com grandes empresas de tecnologia no momento, Facebook, Google e Tesla, que até hoje, né, detêm uma maior quantidade de dados, né, em relação aos seus usuários. Bom, a gente falou um pouco de como que surgiu, né, da onde que veio esse termo, mas é interessante a gente discorrer um pouco sobre o que compõe esse termo, né, não só a posição, mas a, a disciplina, a área de pesquisa em si. Então, esse diagrama ele é bastante interessante porque ele contempla as três grandes áreas que compõem a disciplina de ciência de dados, que é a computação, a área de matemática e estatística, bebendo muito dos insumos que a academia já tinha proporcionado durante vários anos, né? E o conhecimento de domínio, né? Onde a gente tem várias mesclas aí, tipo, a computação e a matemática ela já existia há muito tempo e conforme isso foi se popularizando e evoluindo, criou-se a grande área de pesquisa de machine learning, aprendizado de máquina, né, e até inteligência artificial, que é algo que já acontecia na academia. O conhecimento de domínio, junto com a matemática e estatística, já era uma pesquisa que já ocorria dentro das universidades. E a computação e o conhecimento de domínio já é algo que a área da computação em si já faz muito uso, né? E continua fazendo uso hoje em dia. Mas quando a gente tende a mesclar todas essas disciplinas, né, essas grandes áreas, a gente consegue surgir em uma disciplina, né, uma categoria nova de aplicação, que é a área de ciência de dados. Cada uma delas tem as suas especificidades, né? Como computação, você tem a necessidade de saber programar, né? Aplicações que comportem uma grande quantidade de dados, os bancos de dados para armazenar e persistir o seu, o seu insumo, né? E a entrega de software para não só tirar a idealização da solução do papel, né? Mas também colocar em ambientes de produção, como a gente tem hoje em dia, ao utilizar serviços como Netflix, YouTube, até o seu teclado digital do seu celular ao sugerir sua próxima palavra. Matemática estatística para figurar todo esse arcabouço teórico, né, que é necessário para construir soluções desse tipo. Então, álgebra, cálculo, um método científico que é bastante importante, dado que toda solução de dados é uma hipótese, a gente testa hipóteses e trabalha com incertezas para construir uma solução que agregue valor para o seu cliente final, seja uma pesquisa operacional ou um produto de dados de fato, como a gente está fazendo, como uma, a gente está fazendo aqui no Hackathon, né? E o conhecimento de domínio que tende a ser muito específico de cada segmento, né, de cada área de atuação, mas que é bastante explorado pelas áreas de produto hoje em dia, né? As pessoas de produto que compartilham esse conhecimento e conseguem ter as expertises necessárias para explorar esse campo de atuação. Seja ela com diversas ferramentas, que é algumas que vocês já viram durante os workshops, né? Mas análise objetiva, foco no dor do cliente, priorização de atividades e oportunidades e delimitação do escopo também. E tem muitos mais, né? Muito mais competências, mas a gente passou só por algumas aqui para dar uma noção de cada uma delas. Eu acho que é importante citar também que em todas elas, essas competências, a comunicação é o ponto-chave para a definição de sucesso e interação entre elas.
É claro que ciência de dados, ela é um composto dessas três grandes áreas, mas elas não deveriam ser atribuídas ao indivíduo, a somente um indivíduo, né? Porque a gente entende que essa é uma área multidisciplinar e por conta disso a gente precisa de times multidisciplinares para a gente atingir um ponto de excelência. Então, atribuir a, a necessidade de que uma pessoa contemple todas essas áreas, se ela tem a expertise em duas, já seria muito bom, mas é um pouco equivocado a gente presumir que existe uma pessoa como essa, que é uma pessoa que tem todos esses conhecimentos, ela seria um unicórnio. E a gente sabe muito bem que unicórnios não existem. Então, também não presumo que a pessoa saiba um tudo, claro. E é, é interessante que a gente entenda que as soluções de excelência de ciência de dados como um todo, elas necessitam de diversas pessoas, não só para a gente contemplar perspectivas diferentes, mas também discorrer sobre pontos de especialidades de pessoas diferentes. Agora eu vou passar a palavra para Daniela falar um pouco sobre o mundo de estatística e machine learning. Bom, aproveitando que a gente está nesse momento, né, de colocar o pingo nos is, é uma pergunta muito comum, assim, se a gente olhar no Google Trends, por exemplo, sempre tem lá qual a diferença de estatística e machine learning, estatística e machine learning são as mesmas coisas, ou se eu faço estatística, eu não estou fazendo machine learning. Então, a ideia desse momento é desmistificar isso. Pode passar, por favor, Francisco. Deixando claro, assim, que machine learning e estatística não são a mesma coisa, e eles também não concorrem entre si. Quando eu digo não concorrem entre si, eu quero que fique claro que eu, usando estatística, eu também estou usando machine learning e vice-versa, tá? A maneira mais simples da gente diferenciar os dois, porém, exemplificar essa relação que existe entre os dois, é através do propósito da análise, né? Do objetivo da análise que eu estou fazendo, o foco dela. Então, eu coloquei aí um exemplo. Inicialmente, vamos imaginar que eu tenho duas variáveis, tá? Vamos pensar que eu tenho o número de posts no meu LinkedIn e o número de seguidores que eu tenho lá. Essas são as minhas duas variáveis. E aí eu coloco esses pares de informação, né, distribuído ao longo de um tempo, com alguma periodicidade, dentro de um eixo cartesiano, que é esse primeiro quadrado maiorzinho aí, que é a minha informação. Até então, eu estou no universo da matemática, né? Que é só um eixo cartesiano com pares de dados, tá? Pares x e y. E aí, imaginando que eu tenho dois objetivos, né? Duas coisas que eu quero extrair desse conjunto de informações do meu LinkedIn. A primeira delas eu quero entender o relacionamento dessas duas variáveis, por exemplo. Eu quero entender se tem uma relação direta, linear, forte ou fraca entre o número de posts e o número de seguidores. E eu tenho também um segundo objetivo, que é prever quantos posts eu vou precisar publicar lá no meu LinkedIn, né? Ter no meu LinkedIn, para dobrar o número de seguidores que eu tenho hoje em dia. Então, nesse segundo momento, eu estou focada em fazer um modelo preditivo, né? Em realizar uma previsão de futuro. No primeiro objetivo meu, eu estou navegando na estatística, né? Por quê? Bom, a estatística ela está focada nesse relacionamento entre as variáveis, tá? E eu vou mostrar para vocês já já esse foco, como que ele se dá. E no segundo, eu estou focada na predição. Eu estou trabalhando já, então, no universo do machine learning. Essas duas análises, elas são feitas usando o mesmo método, que é o método de regressão linear, nesse caso, nesse exemplo que eu dei, tá? Então, vamos lá. Resolvendo a minha primeira questão lá sobre o que acontece com relação ao número de posts e número de seguidores.
A primeira coisa que eu vou fazer é pegar esse eixo cartesiano meu aí e nomear esses eixos de uma forma um pouquinho diferente. Agora eu vou chamar a minha variável número de seguidores de variável independente, que é a que está no eixo Y, e o número de posts de variável dependente, tá bem? Fazendo só um paralelo rápido, se eu tivesse na situação 2, que a gente vai resolver, seriam nomes diferentes para a mesma coisa, que seriam label, para a variável que eu quero fazer a predição, e feature, para a minha variável que vai me apoiar nessa predição, que é o gráfico que está embaixo, o eixo cartesiano embaixo. Ok, então eu já coloquei aí o nome dos eixos e das minhas variáveis. Os meus pontos de dados, na estatística, eles são chamados de amostra. Então, no caso aí, eu tenho, não sei, chutando aí uns 12, 15 talvez, pontos, né, que são amostras do meu universo, que é as minhas informações sobre o meu LinkedIn, tá? E aí, até então, eu tenho um monte de pontos espalhados nesse gráfico, e eu preciso falar o relacionamento entre eles. A gente não consegue falar o relacionamento de pontos. Para isso, a gente precisa de uma reta, né? Então, eu vou ajustar uma equação da reta. A equação da reta é um conceito matemático, não estatístico, a esses pontos. E aí, a partir desse momento, eu estou usando um modelo de regressão. Por quê? Porque na hora de eu ajustar essa reta no meu gráfico, eu vou encontrar a melhor posição para essa reta, qual que é a melhor inclinação para ela, qual que é o melhor formato dela, que nesse caso a gente está numa regressão linear. E aí, para isso, eu vou me basear pelo erro, né, entre esses pontos. Então, eu posso usar para apoiar no ajuste dessa equação de reta métodos como mínimos quadrados, máxima verossimilhança. Ok, então, acabei de ajustar ali a minha regressão linear. E aí, vocês podem pensar assim, boa, né? Tá feito. Não, não tá. Até agora eu não falei nada sobre o relacionamento das variáveis lá, nas minhas duas variáveis. Eu vejo isso, esse relacionamento acontecendo, numa coisa que chama análise de variância, que é um produto da regressão. A regressão, toda regressão logística, linear, todas elas fornecem uma análise de variância. Essa reta, ela é ajustada através desse aparato de cálculos que são feitos por trás, porque hoje em dia a gente utiliza, né, essa scikit-learn, essas bibliotecas, então tudo isso está abstraído para a gente. Então, a gente não vê isso acontecendo, tá? E aí, através dessa análise de variância, eu começo a entender o que está acontecendo em relação a essas variáveis. Por exemplo, com uma equação de reta, eu sei quanto que a cada incremento no meu número de seguidores, isso representa em um incremento no número de posts. Por exemplo, isso é um parâmetro do meu modelo de regressão linear. Eu consigo saber a correlação entre esses pontos também. Tudo isso está dentro do arcabouço da estatística. Para eu trabalhar o segundo ponto, né, que é a minha predição, eu poderia sim usar esse mesmo modelo, né? Ele já está feito, é só eu inserir aí mais números de posts que ele vai me devolver aí o meu número de seguidores. Só que existe uma área, que é o Machine Learning, que está focada completamente em encontrar o melhor modelo para gerar predições muito boas. Na estatística, eu estava focada em entender o relacionamento desses pontos. O melhor ajuste para gerar melhores predições não era o meu objetivo. Meu objetivo era uma reta que explicasse todos esses 15 pontos aí que eu tenho. No Machine Learning, eu tiro um pouco desses pontos do meu espaço amostral. Então, eu guardo, né, uma base de teste para depois que eu ajustei esse modelo, eu testar o meu modelo com essa base, porque assim eu consigo ver o meu erro. Isso é uma coisa que eu não faço no universo da estatística, eu faço no universo do Machine Learning, né? Então, a diferença de estatística e Machine Learning, ela é sutil aos olhos de quem não está, talvez, inserido tanto, né, nos dois contextos. Então, embaixo, eu abro outras possibilidades. Eu não vou testar só uma regressão linear. Eu vou testar uma árvore de decisão, eu vou testar, enfim,
alguns outros modelos diferentes. E aí, com base nesses modelos, o meu objetivo vai ser qual desses tem a menor perda, né? Qual que é a que tem o menor erro com os pontos que eu guardo da base de teste. E aí, vocês podem pensar, poxa, mas o de cima já estava ajustado, né? Ele estava igual e tal. O de cima a gente usou todos os dados, isso faz toda a diferença, porque eu não tenho como falar que esse modelo que eu ajustei aí, ele não tem, por exemplo, overfitting ou underfitting. Overfitting é quando eu uso todos os dados e aí eu não sei se o meu modelo está completamente específico para aqueles dados. Na estatística, eu quero isso, porque eu quero tirar conclusões de um universo, de um espaço amostral. Então, eu vou usar tudo que eu tenho de informação ali, eu quero um modelo que fale o máximo dessa base. E machine learning, eu guardo essa base de teste para testar o meu modelo, exatamente para ver se ele não ficou tão específico para aquele cenário que eu estou passando, que quando ele fizer uma previsão com dados que ele não viu, ele não vai acertar, ele não vai ser bom. Isso é um overfitting, por exemplo. Então, só nessa discussão rápida nossa, a gente já consegue entender claramente que são áreas que se complementam, uma conversa com a outra, uma utiliza métodos da outra, porém, o objetivo é outro. Logo, o resultado acaba sendo outro no dia a dia. Mas se eu quisesse ajustar o mesmo modelo utilizando gradiente descendente, que é uma técnica similar a mínimos quadrados e máxima verossimilhança, que são técnicas de estatística para ajuste de equações de reta, né, que são modelos de regressão, eu chegaria no mesmo resultado, tanto com machine learning quanto com estatística. Mas eu não quero chegar no mesmo resultado, esse é o ponto. Eu quero utilizar as melhores técnicas de estatística para falar de relacionamento de variáveis e interpretabilidade dos modelos, e quero utilizar as melhores técnicas de ajuste, minimizando a função de perda de erros, quando eu estou no universo de machine learning. Então, é um pouquinho disso. Então, o foco é sempre o propósito da minha análise. É quando a gente olha para esse objetivo, esse propósito, que a gente consegue claramente diferenciar a estatística de machine learning, por exemplo. Pode passar, por favor, Francisco. Pode passar. Uma outra coisa importante assim de alinhar nessa conversa nossa são os tipos, né, de machine learning, porque eu tenho vários, assim como em estatística eu tenho vários métodos estatísticos, vários tipos de modelos estatísticos, né? E em machine learning nós temos três grandes grupos de modelos, né, que são os modelos supervisionados, os não supervisionados e os modelos de reinforcement learning, que é um aprendizado por reforço. E qual que é a diferença entre eles? Bom, no cenário de aprendizado supervisionado, que é o Supervised Learning, eu trabalho com uma base de dados que eu tenho, que eu mostrei anteriormente para vocês. Eu tenho tanto as features, que são as variáveis X, né, as variáveis independentes, quanto uma label, que é a variável Y. No meu exemplo lá do LinkedIn, a minha label é o número de seguidores, e a minha feature é o número de posts. Então, nesse caso aqui, trazendo para essa realidade agora, eu estaria no âmbito do aprendizado supervisionado, porque eu tenho a label. E aí, o aprendizado supervisionado, existem vários tipos de modelos também, são várias famílias de modelos. Aí tenho dois exemplos somente, que é classificação. Modelos de classificação, eles são, por exemplo, os modelos que a gente utiliza quando a gente treina um algoritmo e fala para ele assim, olha, essas imagens aqui são de gatos e essas imagens aqui são de cachorros. Então, gato e cachorro é a minha label, é o meu rótulo, né? E aí a imagem tem as minhas features, o pixel, enfim, várias outras coisas que entram. Quando eu estou fazendo isso, eu quero mostrar uma nova imagem e meu modelo vai me falar se é um gato ou se é um cachorro. Eu estou no universo de classificação. Outro exemplo é o de regressão, que foi o que a gente falou no slide anterior, onde eu estou objetivando ajustar uma equação de reta, no caso regressão, mas poderia ser outros tipos de modelos ou regressões mesmo, regressão logística, por exemplo, Support Vector Machine, esse tipo de coisa. Mas eu estou com o objetivo de fazer previsões de valores contínuos, de variáveis numéricas, tá?
Esse é o cenário de regressão. Regressão logística, não. Regressão logística é para categorias. Mas isso é momento para outra call. Então, esse é o cenário do aprendizado supervisionado. As minhas variáveis são rotuladas. Elas têm labels, né, que são etiquetas nos dados. No aprendizado não supervisionado, eu já não tenho essas labels. Vamos supor que eu tenho um e-commerce, por exemplo, e eu tenho uma base de clientes que está realizando compras no meu e-commerce, e eu quero categorizar esses clientes. E aí você vai me falar, mas como? Você quer categorizar com relação ao quê? Com relação a tudo que eu tenho. Eu quero criar categorias. Eu quero, por exemplo, gerar as pessoas que só compram quando tem desconto e diferenciar esse perfil de cliente das pessoas que compram frequentemente, enfim. Eu quero criar grupos de clientes desse meu e-commerce. Aí eu estou num cenário de aprendizado não supervisionado. Por quê? Porque eu não tenho os grupos. Na hora que eu for entrar no meu modelo de clusterização, no caso, né, que é o modelo de agrupamento de variáveis, eu vou falar para ele assim, olha, eu tenho a Daniela, que o gênero dela é mulher, enfim, essas são as características dela, ela compra 3 vezes por mês aqui no e-commerce. Eu tenho o Francisco, que é um homem que ele compra uma vez a cada mês e tal. E eu não estou falando para o meu modelo que a Daniela só compra quando ela tem cupom de desconto e o Francisco, ele só olha, não compra, só coloca as coisas no carrinho e não compra. Esse é o meu interesse nesse cenário. Então, eu vou colocar todas essas variáveis que eu tenho, essas features, porque eu não tenho a label, no meu modelo, e ele, utilizando várias técnicas, tem a técnica do centroide, que usa a distância euclidiana, né, dos dados, é muita geometria nesse cenário, ele vai me falar grupos. E aí eu, Daniela, vou lá e vou interpretar esses grupos de acordo com o meu interesse. E aí eu vou encontrar ali quem que é que, por exemplo, como eu falei, só compra quando tem cupom, quem é um comprador que eu estou perdendo, está dando churn, tem tempo que não compro e tal. Esse é um exemplo, por exemplo, de aprendizado não supervisionado. Mas eu, no meu dia a dia, eu sou a louca do aprendizado supervisionado. Eu costumo criar features para o modelo supervisionado utilizando clusterização. Então, esse overlap, nessa sobreposição de técnicas, uma bebendo da outra, ele é super possível e super utilizado no dia a dia também. E aí tem a terceira, né, que é o Reinforcement Learning, que aí já muda muito a situação aqui, o cenário é outro. Eu tenho um ambiente, tá? Um agente, uma política, que é onde estão as ações que esse meu agente vai tomar, e eu tenho elementos como recompensas. Qual que é um exemplo, né, de reinforcement learning? O nosso robô que varre a casa automaticamente, ele é um algoritmo de aprendizado por reforço, tanto que quando compras, uma vez uma amiga minha comprou e eu vi chegando, ele fica um tempo escaneando a casa, que é a hora que ele está entendendo, ele está aprendendo, né, como é que tá aqueles cômodos estão distribuídos e tal, para ele saber onde ele bate, onde ele não bate, qual que vai ser a política, né, que é o policy, no caso de reinforcement learning, que ele vai utilizar para bater menos nas paredes, esse tipo de coisa. Outro exemplo de reinforcement learning são algoritmos que jogam xadrez, dama, né? Então, por exemplo, no xadrez eu tenho o meu ambiente, né, que é o tabuleiro e as peças, e todo esse cenário. Eu tenho o meu agente, que é quem vai decidir a minha política, qual que é a minha melhor política. A minha política são ações como mover o cavalo, do formato que o cavalo anda, no xadrez e tal. E a minha recompensa é dar um checkmate. Então, o meu agente ele vai buscar a melhor política para obter mais recompensas. Esse é o cenário do reinforcement learning. Pode passar, por favor, Francisco. E aí, agora, só para finalizar esse ponto de alinhamentos aí, né, de colocar todo mundo na mesma página, tem outra coisa que às vezes fica ali guardado na nossa cabeça, né, que são os tipos de análise.
Porque todos esses pontos que a gente está falando aí desde 7 horas, para mostrar para vocês esses contextos e que vocês consigam entender que não é nada escrito em pedra, assim, as coisas elas vão se encaixando, elas vão conversando entre si. E esse ponto ele é muito falado por aí, né, que são os tipos de análise de dados, né? Nós temos a descritiva, a diagnóstica, a preditiva e a prescritiva. A descritiva, ela é uma análise que ela sempre acontece. Qualquer uma dessas quatro que vocês estiverem trabalhando, vocês vão ter passado pela descritiva inicialmente, né? É nela que eu conheço o meu dataset, né? Minhas variáveis. Com ela eu olho medida de tendência central, média, mediana, moda, eu olho a dispersão dos meus dados, quanto à variabilidade, eu vejo se tem outlier, que são valores discrepantes da maioria do grupo. Todo esse entendimento do que está acontecendo ali, eu estou no cenário da estatística, da análise descritiva. Mas existem demandas do dia a dia do cientista de dados que elas ficam aí. Elas não necessariamente vão para os outros tipos de análise. Por exemplo, eu tenho uma campanha de marketing, né, que está acontecendo aí no meu site. E aí eu quero saber qual campanha que está convertendo mais. Eu resolvo esse problema com uma análise descritiva, né? Eu não preciso fazer um diagnóstico, um modelo preditivo, um ajuste machine learning, nada muito arrojado para responder essa pergunta de negócio, por exemplo. No cenário da análise diagnóstica, a gente já está entrando no universo de correlações, né? Eu quero entender, naquele exemplo lá, por exemplo, do LinkedIn, que eu dei mais cedo, eu quero saber se o número de posts meus, eles realmente impactam o número de seguidores que eu tenho. Lembra que a gente mostrou a análise de regressão, os parâmetros, todo esse contexto, né? Essa abordagem. E eu falei, aqui eu estou querendo entender o relacionamento. Na análise diagnóstica, é exatamente esse o meu foco, assim. É o relacionamento entre essas variáveis para poder fazer um diagnóstico. É igual quando a gente vai no médico e leva um tanto de exame lá para eles, várias features, né? E a gente quer que ele faça um diagnóstico. Fale, você está com esse problema. Então, eu quero chegar numa conclusão específica sobre algum problema, tá? Eu preciso saber o que está acontecendo ali. A outra é a preditiva, que é a mais falada atualmente, né? Que eu estou interessada em prever coisas baseada em dados que eu tenho hoje, né? Do passado e de hoje. E aí eu quero saber o que vai acontecer, né? Amanhã. Por exemplo, eu quero saber quantos posts eu tenho que ter no LinkedIn para conseguir o dobro de seguidores que eu tenho hoje em dia. Então, para isso, eu preciso ajustar um modelo de machine learning, que são aqueles lá que a gente falou agora há pouco, né? E a prescritiva, ela é uma análise em que eu não quero tomar decisões no dia a dia. Por exemplo, quando eu estou trabalhando com um sistema de recomendação do Netflix, por exemplo, né, de filmes lá, baseado nos filmes que eu vi antes. Eu não tenho um cientista de dados que fica ali, né, tomando essas decisões. Eu ajustei um modelo, né, vários modelos, na verdade, que geraram um arcabouço ali, um sistema de vários tipos de modelos de machine learning e vários dados entrando e saindo. Gerei vários cenários e cheguei em conclusões ali durante aquele momento de que para algum perfil de cliente eu devo sugerir alguns filmes específicos, porque provavelmente ele vai ficar mais engajado em assistir aqueles filmes. Essa é a diferença da análise prescritiva para preditiva. A prescritiva, todo o arcabouço da minha análise, ele já está contemplando esse tipo de decisão. Eu não preciso decidir nada, eu não tenho um stakeholder, uma pessoa de negócio decidindo essas coisas. O próprio sistema da análise prescritiva já faz isso automaticamente para a gente. Então, um exemplo disso são esses sistemas de recomendação de filmes, de músicas, né, de produtos em lojas de e-commerce e tal. Vou te passar, Francisco. Bom, agora eu vou falar um pouco para vocês de algumas ferramentas
que nós utilizamos não só para planejar o que a gente vai fazer, mas também para criar cenários de colaboração e de refinamento das nossas soluções de ciência de dados. Então, mas para trazer métodos, modelos, estruturas e ferramentas, algo que você já tem visto, por exemplo, em workshops anteriores. Então, só recapitulando a nossa estrutura do Double Diamond, né? Então, para a gente focar na construção de uma solução que realmente vai impactar a nossa cliente final e gerar um valor, né? Gerar impacto, é interessante que não só a gente discorra bastante de Virgem e depois com Virgem em relação ao escopo, ao domínio do problema, né? Que é o, o real motivo do qual a gente está trabalhando, né? Criando uma solução em si, como também divergir e convergir posteriormente na idealização da solução, né? De como que a gente vai atacar esse problema, quais são as hipóteses que a gente vai levantar, o que a gente vai testar, e como que a gente vai criar essa interface perante a nossa cliente final. Eu sei porque eu também sou mentor no Hackathon, eu sei que vocês já fizeram alguns workshops a respeito do primeiro diamante, né? Então, vocês já tiveram alguma experiência com algumas dinâmicas e ferramentas para explorar a camada do problema. Eu também vou apresentar algumas dinâmicas aqui, pelo menos algumas ferramentas iniciais que podem dar um norte para vocês em relação à construção de uma solução de ciência de dados. E isso for um cenário futuro, é claro, sem querer enviesar a solução de vocês. Bom, a primeira que eu trago aqui é o Machine Learning Canvas. Ele bebe muito da fonte do Business Model Canvas, que já é um diagrama bem antigo, que tem como objetivo central colocar numa página só qual que é o objetivo daquela solução de dados, né? Nesse caso, o Machine Learning Canvas. O Business Model Canvas tem mais a ver com a estrutura e o modelo do negócio, né? Como que aquilo vai impactar os clientes, interagir com o ambiente, com o mercado atual. Mas o Louis Duhat, que é um francês que criou esse Business Model, Machine Learning Canvas, perdão, em 2015, justamente para trazer essa mesma visão de delimitação do problema, ou delimitação da solução, nesse caso, né? Para um cenário de dados, para um cenário de uma solução de Advanced Analytics, né? Que deve dar fonte de ciência de dados. Então, aqui ele divide todo o domínio da solução em mini sessões, né, com features, a construção do modelo, quais serão as nossas fontes de dados, quais são as transformações que a gente vai realizar nesses dados. Tudo com um pilar somente, que é a proposição de valor, né? Como que isso vai impactar nosso cliente final, como que isso vai gerar impacto, vai beneficiar, de certa maneira, o, o nosso público-alvo. E tudo que permeia essa construção, uma solução moderna de ciência de dados e machine learning. Então, que decisões esse modelo vai auxiliar ou tomar, né, se for uma solução prescritiva? Como que a gente vai monitorar, certificar de que aquela solução está desempenhando um bom papel, né? Está calibrada, está condizente com a realidade? Então, isso é uma ferramenta para ser preenchida colaborativamente, não necessariamente, mas é interessante, dado que a gente tem squads trabalhando na produção de uma solução, todas elas visualizarem e fizerem um leve brainstorming para colaborar e preencher isso, para ter uma visão única do que seria a solução final. E a partir disso a gente começa a etapa de preparação da implementação, né? Planejamento da construção como um todo. Isso não só traz uma visão mais técnica para as pessoas e às vezes tem conhecimentos específicos de domínio do segmento ou até um conhecimento específico em relação a somente uma dessas sessões, para que elas tenham uma visão do todo e consigam colaborar para trazer novas perspectivas em relação ao produto final. Tá? Então, tem muito a ver tem muito a ver com a sentimento de colaboração e perspectiva, né? Refinamento.
Ah, uma outra, após, né, esse brainstorming, definição e idealização da solução final, é interessante repassarmos o que seria um ciclo de vida de uma solução de machine learning de ciência de dados. Não só ela vai pautar muitas das decisões, como também é interessante definir o sucesso de cada uma dessas etapas em paralelo com o ciclo de vida da construção da solução, né? Tanto da definição do problema quanto do desenvolvimento em si. Então, como eu disse anteriormente, ciência de dados ele é muito pautado em testes de hipótese e decisões em cima de incertezas. Então, todas essas etapas, elas têm essa camada de abstração na qual a gente, entre cada uma delas com algumas premissas, tenta sair com alguma delas validadas ou revisitá-las para nos auxiliar na tomada de decisão e informar de fato o que seria a solução final. Então, inicialmente, o entendimento do negócio, até pautado muito no Double Diamond, a gente define os objetivos, analisa e se habitua muito ao contexto da problemática e tenta trazer mais ou menos o que seria um plano de ação em relação àquilo. A coleta de dados de exploração, onde envolve muita análise descritiva de dados, onde a gente não só limita o nosso escopo de atuação referente aos dados, quais dados que a gente vai utilizar, o porquê que a gente vai utilizar, qual que é o formato do dado que a gente vai utilizar, como também a qualidade dos mesmos, né? Então, existe muitos dados faltantes nesse conjunto de dados que eu estou analisando. Existe as informações necessárias, eu preciso partir em busca de uma nova fonte de dados para complementar as minhas análises. Então, isso tudo tende a ser tomada decisões nessa etapa. Pode existir toda a etapa de preparação dos dados, porque dependendo da análise que foi decidida, né, foi elencada para ser testada, ela precisa de uma camada de limpeza ou tratamento necessários para que um modelo matemático entenda, né? Então, se, por exemplo, a gente está tratando de imagens ou até mesmo de dados não estruturados como texto, a gente precisa de uma maneira de codificar aquilo de forma numérica para que o modelo matemático interprete aquilo e consiga nos dar alguns insights ou até a gente, consiga nos dar alguma relação entre as variáveis, né, de modo que a gente consiga agregar aquilo como benefício para o nosso cliente final. Após essa preparação dos dados, existe a própria experimentação em relação às análises, né, e modelagem, seja as análises prescritivas ou preditivas. Então, definir cenário de testes, dado que a gente está tratando de uma solução de machine learning, então é interessante que a gente crie um cenário para validar que nós não estamos overfitando, como foi um cenário que a gente definiu no passado, né, a própria Daniela comentou. Então, como que aquilo vai desempenhar no cenário real, né, no contexto do no contexto de dados novos, né? E como que isso vai conversar com o nosso mundo real. Então, analisar os resultados finais perante aos nossos testes, de modo que a gente consiga decidir a respeito de um modelo ou de um conjunto de dados que, de fato, converse com o nosso problema. Após isso tudo ter sido experimentado e validado, né, e ter tomado uma decisão de seguir com essas decisões, é interessante ter uma etapa de validação, não só com o cliente final, mas com a equipe como um todo, de modo que a gente revise todo o processo, defina como que aquilo vai conversar com o cliente final e definir como que aquilo vai adentrar um sistema seja em sistemas do cliente final ou até como resultado final, como que aquilo vai ser traduzido para o cliente como um benefício, né, um impacto. E muitas vezes uma métrica de erro talvez não converse com o cliente, talvez o cliente não entenda aquilo. Então, como que eu vou deixar aquilo palatável, né, tangível, de modo que seja existe uma interface entre a solução matemática que você criou e o problema de negócio que você está querendo atacar. Então, justamente nessa etapa de entrega, que seja encapsulando aquela solução numa API, num sistema de
microserviço ou fazendo integração com serviços já existentes, criando um dashboard, como que essa solução vai conversar com esse dashboard, ou se vai ser só um relatório final, na qual esse relatório vai ter presente nele informações importantes que vão pautar decisões de negócio. Então, todas essas etapas, elas deveriam ser contempladas, né, de alguma maneira. É importante ter esse ciclo de vida muito bem definido e as decisões realizadas em cada uma delas. Apesar de todas elas estarem descritas e serem necessárias e serem importantes para a construção da solução final, é um pouco ingênuo achar que dentro de teste de hipótese se tem uma linha, se tem uma relação linear entre essas ações. Até por conta disso, a gente traz uma outra visão aqui de um outro framework, que é bastante o framework mais popular para a construção de soluções de dados, que é o CRISP-DM, que demonstra justamente a interação dessas etapas. Então, vocês podem ver que ela começa com o entendimento do negócio de fato e ela é interativa, então ela tende a voltar bastante. Mas a partir de cada uma dessas etapas, a gente levanta hipóteses. Durante a análise modular, você cria a hipótese e testa elas? Sim, exatamente. Então, cada uma dessas etapas, você começa com hipóteses anteriores a respeito e tenta validar elas não só com as pessoas de negócio, mas também em cima dos dados que você tem, em cima dos experimentos que você realiza em relação aos dados que você tem. E sempre interativamente validando ela, não só com as métricas e os benchmarks que você captou anteriormente, para certificar de que aquela solução realmente está agregando valor. Então, é natural que isso aconteça bastante. Então, até para times multidisciplinares é interessante dar essa visibilidade, de modo que não crie ansiedade para o resto do time que talvez não conheça esse processo, porque é importante que se converse muito, se teste muitas coisas, de modo que a gente convirja numa solução que realmente agregue valor, tá? Então, e apesar de que a gente tem diversas maneiras de realizar uma tarefa, isso aqui, se a gente não delimitar um intervalo de tempo, é como se fosse uma obra de arte. Você nunca deixa de terminar, você nunca deixa de trabalhar num quadro, você para de trabalhar nele. E uma solução de dados, você tem tantas hipóteses quanto a sua imaginação deixar também, e seus dados permitirem. Então, a partir disso, vocês também existe um trabalho de priorização de hipóteses e atividades que vão pautar muito das suas atividades, não só durante o hackathon, mas durante toda a etapa de elaboração de uma solução de dados, de ciência de dados, no caso. Aqui agora a gente vai passar alguns links úteis em um formulário de feedback para você posteriormente, né, porque a gente vai disponibilizar essa apresentação para vocês. Mas dentro do que a gente comentou, em relação ao ferramental que a gente já passou, algumas coisas que possam auxiliar vocês nessa etapa de exploração e levantamento de benchmarks e trabalhos correlatos que possam auxiliá-los durante a etapa do hackathon. Tá? Então, aqui estão os links. O primeiro link ele diz muito respeito a preenchimento do Machine Learning Canvas, caso seja uma ferramenta que vocês optarem por utilizar. Então, é um guia de preenchimento do Machine Learning Canvas desenvolvido pelo próprio criador do método. Tá? O próximo link é o Papers with Code, que é um repositório de projetos de ciência de dados, Machine Learning e Advanced Analytics em geral, que não só apresenta o artigo científico discorrendo sobre o problema, mas também um repositório com os códigos utilizados para chegar naqueles resultados. Então, vocês podem fazer uso dele procurando soluções que se assemelham às técnicas que vocês gostariam de utilizar. Então, não necessariamente vocês precisariam criar coisas do zero. Uma fonte de conhecimento muito rica é o próprio Kaggle, que é uma plataforma comunitária de ciência de dados, de competições de ciência de dados, na verdade, onde já existe há bastante anos.
e tem não só conjunto de dados diversos, de diversos segmentos, diversos problemas, talvez vocês gostariam de utilizar em algum momento, mas também tem muito código com muitos modelos já pré-treinados e muitas abordagens muito bem validadas que podem auxiliar vocês aí nessa etapa de elaboração. Eu também coloquei aqui um link do The Good Research Code Handbook, que é o livro aqui do bom codificador de pesquisa, né? Que e tenta trazer alguns conceitos e fundamentos de engenharia de software para pesquisas de ciência de dados. A gente sabe que existe uma intersecção entre computação e matemática e estatística dentro dessa disciplina de ciência de dados, mas a gente sabe que também existe um intervalo entre os graus de maturidade, né? Então, esse handbook ele tenta trazer algumas práticas, algumas ferramentas que vão auxiliar não só na, na delimitação de uma boa camada de comunicação da sua pesquisa, de fato, com a comunidade e o seu público-alvo, mas também a reprodutibilidade dos seus experimentos, que é algo bastante importante nessa disciplina de ciência de dados, tá? Aqui tem dois links discorrendo bastante sobre as diferenças entre o arcabouço de Machine Learning e estatística matemática, que vocês podem olhar depois, e uma sugestão de livro para aprendizado não só estatístico, mas também discorre bastante sobre técnicas de Machine Learning, que é esse livro The Elements of Statistical Learning, que é gratuito. Então é um link aí de apoio para vocês, tá? E é isso. Espero que tenham gostado, tá? Então a gente vai abrir para perguntas.